Olá, estudantes. Espero que todos estejam bem. Estamos então aqui iniciando, através desse vídeo, a resolução de algumas questões Enem, né, processos seletivos anteriores aí. Para quem está chegando agora aí, na sexta-feira nós criamos um grupo no WhatsApp, constituído por alunos de primeiro, segundo e terceiros anos do ensino médio, do Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos. Através desse grupo do WhatsApp, no sábado, eu disponibilizei uma sugestão de questões a serem trabalhadas, né? Foram disponibilizadas as 7 últimas provas do Enem, 2013 a 2019. Como padrão, adotamos as provas de cor rosa e nessa primeira lista eu indiquei 10 questões, onde o tema abordado nessas 10 questões, razão, proporção e porcentagem, né? Porcentagem é um caso particular de razão. Então, os dois temas principais, razão e proporção. E a partir desse grupo de 10 questões disponibilizadas no sábado, hoje a gente inicia apresentando a resolução dessas questões, tá? Então foi dado um tempinho aí de sábado até hoje, segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Bora começar a resolver algumas questões nesse período aí de quarentena, onde nós não estamos tendo as aulas regulares, respeitando aí as orientações do Ministério da Saúde. Não é isso? Então, vamos nessa. Enem 2019, questão 151. A questão fala o seguinte: os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois acelera o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocaloria, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto. Então, a gente observa o seguinte: nesse gráfico, a gente tem na vertical esse consumo calórico, na horizontal o tempo medido em minutos, tá? Então, o consumo calórico depende do tempo. Então, calorias dependendo de tempo. A pergunta da questão é: qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, observa o seguinte: qual que é o principal objetivo dessa questão? Primeiro, a questão explora de você, candidato, a interpretação de dados organizados em forma de gráfico, onde a atividade 1 foram gastas 20 quilocalorias em 10 minutos, atividade 2, 100 quilocalorias em 15 minutos, e assim, nas outras 3 atividades, você tem aí os pontos representativos, tá? Quando a pergunta fala para você, olha, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Atenção nesse detalhezinho, na palavra por. Olha só, a palavra por, aí, ela por si só, ela define para nós a ideia de divisão, a ideia de fração. O que é uma razão? Razão nada mais é do que uma fração, onde você terá nessa fração medidas sendo relacionadas, medidas estas de grandezas, né? Sendo relacionadas, e nesse caso nós temos a grandeza caloria, grandeza tempo. Então, quando eu olho, por exemplo, a atividade 1, a razão de quilocaloria por tempo, nós temos por minuto, nós temos então aqui na atividade 1, 20 para 10. Então, você vai anotar 20 para 10, resultando então aqui em 2 quilocalorias por minuto. Olha só, essa barrinha na transversal, mesmo significado da barrinha na horizontal, tá? E aí, então, vou repetir esse processo para as outras atividades. Então, na atividade 2, o que nós temos na atividade 2? A gente tem aqui, ó, a razão de 100
para 15. Então, vamos lá anotar. 100 para 15. Na atividade 3, nós temos 120 para 20. Então, 120 para 20. Na atividade 4, nós temos 100 para 25. Então, atividade 4, 100 para 25. E na atividade 5, a gente tem aí 80 para 30. Então, atividade 5, 80 para 30. Olha, o único objetivo dessa questão, para me desvendar qual das alternativas é a correta, é verificar então, qual a maior razão, qual o maior dos resultados dessas divisões. Não temos calculadora. Se não temos calculadora, vamos facilitar a nossa vida o seguinte, 120 para 20, nitidamente, 6. Vamos priorizar as razões que a gente prevê resultado inteiro. 100 para 25, 4. 80 para 30 não é inteiro, 100 para 15 não é inteiro. Eu quero o maior resultado. Vamos lá. Até agora, dos 3 que eu já calculei, quem é maior? O 6. Então, 6 quilocalorias por minuto da atividade 3. A atividade 5, gente, 80 para 30, nitidamente, isso aqui é 2 ponto alguma coisa, não é isso? Não chega a 3, porque 3 vezes 30 já são 90, já ultrapassa 80, né? Repare que nessa fala minha, eu estou te convidando a deixar de pensar em divisão e pensar em multiplicação. Querendo ou não, nós temos mais facilidade de multiplicar do que, às vezes, na própria divisão, diretamente falando. Então, já está descartado. Isso aqui já é menos que 6. Sobrou 100 para 15. E 100 para 15, olha só, o maior é o 6. 6 vezes 15, 90. Não alcançou 100. Então, 100 para 15, já se espera que isso aqui seja mais que 6. Portanto, 6, alguma coisinha ali. Não preciso preocupar com essa exatidão. Por quê? O que me importa é quem é o maior. Quem é o maior? A atividade 2. Então, a atividade 2 é aquela atividade que proporcionou o maior consumo calórico, 100 para 15. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. Tá ok? Então, essa questão envolveu qual tema? O tema razão. E, associado ao tema razão, a extração e interpretação de dados através de um gráfico. Turma, esse tema é recorrente em todas as edições do Enem. Todas as edições anteriores do Enem são abordadas representações de gráficos, tabelas, e o tema razão sempre faz parte dessas provas anteriores também, tá? Então fica a dica aí, vamos atentar a esse tema, a esse modelo de questão que é recorrente. Interessante. Às vezes o aluno pergunta, quando eu resolvo uma questão que começa em sala de aula, o aluno pergunta, professor, na sua opinião, qual que é o nível dessa questão? É uma questão fácil, mediana, difícil? Olha, essa questão é uma questão fácil, é aquela imperdível, não podemos perder uma questão como essa na prova, tá? Ela envolveu uma interpretação de nível fácil e cálculo matemático também de nível fácil. Então, não pode perder uma questão dessa na prova, tá ok? Bora continuar com as resoluções. Acompanhe, por favor, os próximos vídeos. Bons estudos. Abraço a todos.